E aí, zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior e a nossa aula de hoje é a primeira parte da aula de Guerra Fria. Solta a batida aí, compadre! Tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchu. Então vamos gravar, ó. Take it easy. Pra gente começar a falar sobre a Guerra Fria, é importante a gente ir lá na Segunda Guerra Mundial. E aqui um detalhe importante pra gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial envolveu dois lados. De um lado a gente tinha o eixo e de outro lado os aliados. O eixo que era composto por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados que era composto por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E está aqui nos aliados a grande contradição dessa Segunda Guerra Mundial. O fato de Estados Unidos e União Soviética estarem lutando do mesmo lado. Mas como assim, Juarez? Existia uma contradição aqui. Os Estados Unidos capitalista lutando de um lado de um país socialista. Mas por que então que eles estavam lutando do mesmo lado? Porque eles tinham um inimigo em comum. Qual que era o grande inimigo em comum dos Estados Unidos e da União Soviética? Era a Alemanha nazista. Então, enquanto eles não resolvem seus próprios problemas, eles vão resolver as suas tretas com a Alemanha nazista e depois que acabar esse conflito, eles vão resolver os seus problemas. No processo do último ano da Segunda Guerra Mundial, que é o ano de 1945, lá no iniciozinho, e aqui um detalhe importante, tá? Eu vou datar muito o contexto da Guerra Fria, porque como é muito grande, eu vou datar para vocês entenderem cronologicamente esse processo. Então, lá em fevereiro de 1945, Inglaterra com o Churchill, os Estados Unidos com o seu presidente, o Franklin Delano lançou mais uma, Roosevelt, e a União Soviética com a representação do Stalin, na chamada Conferência de Yalta, eles vão decidir algumas coisas importantes. Primeira coisa que eles vão decidir, que a Alemanha deveria ser dividida em áreas de influência, certo? Dividida principalmente com a dominação de Inglaterra, França, os Estados Unidos e a União Soviética. Na Conferência de Yalta, eles também vão decidir a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU que tinha como objetivo evitar conflito entre os países, né? Que uma tentativa que foi feita lá na Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações, né, no final da Primeira Guerra Mundial, mas que a Liga das Nações foi um fracasso. Então a ONU era uma tentativa de resolver os problemas entre os países de maneira diplomática. Além disso, ficou decidido, lá em fevereiro de 1945, na Conferência de Yalta, que os países da Europa Oriental não seriam hostis à União Soviética. Ou seja, nesse contexto, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética ainda eram amigos, né? Não existia ainda um clima de hostilidade. Se lá em fevereiro de 45, na Conferência de Yalta, havia um clima de amistosidade, já em agosto de 1945, na chamada Conferência de Potsdam, a gente já vai perceber... Ó a moto, olha! Olha a moto! Que as pessoas moram na rua principal, pra que moto andando? Uma hora dessa, 3 horas da tarde de sexta-feira. Pra que moto? Pra quê? É, moto pra quê? Vai entregar as coisas na casa do... Opa! Se lá em fevereiro de 45, com a Conferência de Yalta, existia um clima de amistosidade, já em agosto de 45, na chamada Conferência de Potsdam, a gente já percebe que o quadro começa a mudar. Porque agora os grandes representantes são o Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, o Stalin, o então presidente da União Soviética, e agora o novo presidente dos Estados Unidos, o Henry Truman. O Truman que vai substituir o Roosevelt que morreu nesse intervalo de fevereiro até agosto de 45. E vai ser daí que a gente já vai perceber que a postura dos Estados Unidos em relação à União Soviética já é completamente diferente. Tanto que depois da Conferência de Potsdam, a gente já vai perceber cerca de 4 dias depois dessa conferência, os Estados Unidos, em agosto de 45, já vai jogar as bombas atômicas lá nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, essas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki vão inaugurar a Guerra Fria. Tá bem, né? Você tá vendo aí, né?
Depois dessa conferência de Potsdam, os Estados Unidos e a União Soviética já começam a ter um clima de uma certa animosidade. Mas a gente percebe que um dos primeiros símbolos desse início da Guerra Fria é quando o então primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, vai declarar a existência da chamada Cortina de Ferro. Cortina de Ferro que tinha como objetivo isolar o pensamento socialista da Europa Ocidental, ou seja, a Europa Oriental tinha que estar isolada do mundo ocidental. E aqui já é uma informação importante. Sempre quando eu falar em mundo oriental, a gente está falando da influência da União Soviética. E mundo ocidental, influência dos Estados Unidos. Então quando a gente fala dessa lógica, dessa cortina de ferro, a gente já percebe cada vez mais esse clima da Guerra Fria começando, ou seja, de um lado os Estados Unidos e de outro a União Soviética. É doce, doce, doce. Você está conseguindo escutar? Não vai dar não, né? O cara... E eu tô olhando aqui pro microfone como se a câmera estivesse aqui. É burro mesmo! Sabendo legal, gordinho. É. DJ Magrinho. Daqui a pouco eu vou filmar o DJ Magrinho pra vocês verem que ele senta de perna cruzada. É. Tá jogando paciência, DJ Magrinho? O quê? Tá jogando paciência? Pô, tô... Ele fica no Facebook na hora da aula, velho. Tá vendo a Enel aqui, tá distribuindo lâmpada. Aí, tem que pegar a lâmpada. Vamos pegar a lâmpada, viado, pra nossa filmagem. Hashtag ajuda Luciano. A principal característica da Guerra Fria é aquilo que a gente chama da bipolaridade, ou seja, de um lado o modelo capitalista representado pelos Estados Unidos e de outro modelo socialista representado pela União Soviética. O discurso que vai inaugurar essa lógica da bipolaridade é um discurso do presidente dos Estados Unidos lá em março de 1947, que é a chamada Doutrina Truman. O Truman que vai dizer que o mundo estava dividido em duas lógicas. De um lado, o mundo dos Estados Unidos baseado na liberdade do indivíduo, na liberdade das pessoas, da livre iniciativa. E de outro lado, a gente tinha o mundo da tirania, liderado pela União Soviética. Ou seja, o Truman, ele estava dizendo que existia uma grande rivalidade, ou seja, ele vai ser o cara que vai materializar essa grande divergência entre os Estados Unidos e a União Soviética nessa lógica da Guerra Fria. Tô ficando bom nisso. Tá sabendo legal, hein? Tô explicando as coisas direito, eu tô entendendo o que eu tô falando, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o discurso do Truman, dessa doutrina Truman, dizia o seguinte: o mundo livre, ou seja, o mundo capitalista dos Estados Unidos, né, e seus aliados deveriam impedir o avanço do comunismo. Então, por isso que nesse contexto da Guerra Fria, a gente vai perceber, inclusive dentro dos Estados Unidos, a gente vai ver uma grande histeria, uma caça às bruxas, liderado pelo então senador dos Estados Unidos, o McCarthy, que vai ser conhecida a lógica do macartismo. Ou seja, essa caça às bruxas aos comunistas, inclusive dentro dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o Truman vai inaugurar essa lógica dessa aversão ao comunismo dentro desse início do contexto da Guerra Fria. Além da Segue o fluxo. Tá vendo? DJ Magrinho tá me sabotando. Além da bipolaridade, outra característica muito importante dentro do contexto da Guerra Fria é essa busca por áreas de influência. E aqui eu vou citar para vocês duas organizações criadas, uma pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética, nessa busca por aliados. Lá em junho de 1947, os Estados Unidos, com o discurso de um político lá dos Estados Unidos, vai ser criado o chamado Plano Marshall. Qual que era a lógica do Plano Marshall? O Plano Marshall era um plano de ajuda econômica para os países da Europa Ocidental. Na prática, o Plano Marshall tinha como objetivo conceder empréstimos a juros baixos aos países da Europa Ocidental, com um grande objetivo para que eles pudessem se reconstruir nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e além disso, estava inserido dentro daquela lógica da doutrina Truman, ou seja, impedir a chegada de ideias comunistas lá na Europa Ocidental. Lembrando sempre, mundo ocidental influenciado pelos Estados Unidos, mundo oriental influenciado pela União Soviética. Em resposta à criação do Plano Marshall dos Estados Unidos, a União Soviética vai criar a sua versão do Plano Marshall, que é a chamada Comecon,
Comecon, que significa Conselho de Assistência Mútua Econômica, onde a União Soviética concederia empréstimos aos países da Europa Oriental para que eles pudessem se reconstruir, se estruturar, para impedir a chegada de ideias capitalistas na Europa Oriental. Ou seja, na prática isso significa o seguinte: tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles estavam querendo manter, conquistar e preservar áreas de influência. Além disso, a Comecon queria criar um mercado comum entre as economias da União Soviética com os países do leste europeu, ou seja, uma grande integração econômica entre os países socialistas do mundo oriental. Além desses planos econômicos, a gente também vai ter o surgimento de planos militares nesse contexto do início da Guerra Fria. E aqui eu queria citar para vocês a chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em abril de 1949, onde os Estados Unidos ajudaria militarmente os seus países aliados. Principal foco da OTAN, os países da Europa Ocidental. Mais uma vez estamos vendo a influência dos Estados Unidos na Europa Ocidental. Os países membros da OTAN, os principais eram os países da Europa Ocidental, o Canadá e os Estados Unidos. E nesse sentido, caso algum dos países membros da OTAN fossem atacados, todos os outros países da OTAN deveriam contra-atacar. Ou seja, uma grande aliança militar entre esses países. 1, 2, 3, 4, 5. DJ Magrini que é a palma pra ele se encontrar na edição. Vou bater várias palmas pra confundir ele. Então, silêncio. Moto. Aí, fica com porrete, tá ligado? Não passa um. Fica com xilinga aqui, assim. Ai, gente. Machucou minha mão. Fazer palma porra nenhuma. Ah. Ele mete tudo agora. Nossa, a palminha deles de macho. Calma aí, não vai dar certo eu dar uma palma e fazer o bagulho. Deixa eu bater. É, melhor você fazer. A gente não tem maturidade pra palma. Olha só, 2 crianças aqui. Ailton, que é mais velho que eu, fica rindo, pé de palma. Porra. Vou dar um. Aí você já sabe que. Já é. Já é. O outro cara cuspiu o bagulho ali. Vamos lá então. Enquanto os Estados Unidos criaram a OTAN, a União Soviética, lá em maio de 1955, vai criar o chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, que tinha como objetivo esse apoio militar aos países, principalmente da Europa Oriental. Então, nesse sentido, essa ajuda militar era para que os países da Europa Oriental, principalmente, pudessem se armar para que, caso houvesse um conflito, eles estariam preparados para defender as ideias socialistas. Lembra que eu falei com vocês lá no início do nosso vídeo que lá em fevereiro de 1945, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética vão se reunir na chamada Conferência de Alta e que a Alemanha vai ser dividida em áreas de influência? Então, em 1949, a Alemanha vai ser dividida em duas: a Alemanha Ocidental, influenciada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética. E vai ser daqui, dessa divisão entre as Alemanhas, que a gente vai ter a criação do principal símbolo da Guerra Fria, que foi quando lá em 1961 vai ser construído o Muro de Berlim. E eu vou passar algumas imagens para vocês perceberem que o Muro de Berlim ele não dividia apenas a cidade de Berlim e nem só o país Alemanha. O Muro de Berlim ele divide o mundo em dois, entre o mundo ocidental capitalista e o mundo oriental socialista. Em março de 1957, os países europeus criaram uma CEE, a Comunidade Econômica Europeia, que tinha como grande objetivo uma grande integração econômica e comercial
entre os países europeus. E aí vocês vão perceber assim, mas Juarez, eu já ouvi isso. Isso não é a União Europeia? É quase, porque a CEE seria uma espécie de um embrião da União Europeia, ou seja, esses países da Europa Ocidental principalmente, eles queriam ter uma integração econômica entre si para não depender tanto assim dos Estados Unidos. E a gente vai perceber que os Estados Unidos futuramente vai ter uma certa concorrência desses países que são aliados muito mais políticos do que econômicos. Então a criação da CEE foi um grande objetivo dos países europeus para ficar de certa forma independente politicamente e economicamente nesse contexto da Guerra Fria. Uma das características principais da CEE foi a influência da lógica do chamado keynesianismo. Lembra da nossa aula de crise de 29? E aqui eu tô deixando no card aqui, ó, o link para você ver a nossa aula de crise de 29. Eu falei sobre o surgimento do grande economista John Keynes, que foi aquele que conseguiu resolver a crise de 1929. E na Europa, a partir de então, foram aplicadas as ideias do John Keynes. A partir daquela lógica que a gente chama do keynesianismo, aplicado na Europa nesse contexto, o estado de bem-estar social. Ou seja, que o Estado ele vai ser o grande provedor das questões econômicas desses países. Ou seja, a gente vai ter o Estado criando emprego, a gente vai ter o Estado preocupando-se com a aposentadoria dos trabalhadores, com uma certa preocupação com a questão da saúde, né, com hospitais de qualidade. Ou seja, a Europa vai ser influenciada por aquela lógica econômica que estava sendo aplicada nos Estados Unidos, através da lógica do estado de bem-estar social. E para a gente finalizar a primeira parte do vídeo de Guerra Fria, eu queria falar com vocês sobre a Guerra da Coreia. Mas antes da gente falar sobre o conflito em si, é importante a gente lembrar que lembra que a gente falou do início do nosso vídeo, das chamadas Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam? A gente percebe que nesse contexto histórico, a chamada Península Coreana, lá na Ásia, foi dividida pelo paralelo 38. E na parte norte desse paralelo 38, essa parte seria influenciada pela União Soviética e a parte sul do paralelo 38 seria influenciada pelos Estados Unidos. Ou seja, Coreia do Norte influenciada pela União Soviética e Coreia do Sul influenciada pelos Estados Unidos. Em 1950, influenciada pelo Stalin, a Coreia do Norte decide invadir a Coreia do Sul, com o objetivo de tomar a Coreia do Sul e unificar a Península Coreana, transformando toda a Coreia pela lógica liderada pelo sistema socialista. Só que os Estados Unidos vai resistir a isso, vai contra-atacar, inclusive com a ajuda da ONU, e eles vão invadir a Coreia do Norte, inclusive chegando à capital da Coreia do Norte e quase declarando que eles tinham dominado toda a região da Península Coreana. Só que a China disse o seguinte: se vocês invadirem a Coreia do Norte, a gente vai intervir nesse conflito. E quando os Estados Unidos estavam prestes a declarar que tinha vencido a Guerra da Coreia, a China invade a Coreia do Norte para defender os interesses socialistas na região e os Estados Unidos decidem recuar lá para a região da Coreia do Sul. E lá em 1953 a gente percebe a assinatura de um armistício. O que seria um armistício? É um acordo de cessar-fogo, ou seja, a Coreia do Norte reconhecia a Coreia do Sul e a Coreia do Sul reconhecia a Coreia do Norte. Ou seja, a gente tinha ali um cessar-fogo, ou seja, o fim desse conflito. Só que a gente sabe que a Guerra da Coreia não acaba politicamente em 53. Militarmente ela até acaba, mas politicamente a região ali do paralelo 38 era uma região muito tensa. Por que eu estou falando isso? Nós estamos gravando esse vídeo no dia 4 de maio de 2018. E algumas semanas atrás, pouquíssimos dias, a gente teve uma grande reviravolta nesse processo que lá na região da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que era muito tenso. Ou seja, essa reviravolta a gente teve finalmente um encerramento, um acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Sendo que lá em 2013, o Kim Jong-un, não sei se vocês perceberam, a gente tem uma certa aparência. Aí eu vou chegar um pouquinho pro lado aqui, ó, coloca a foto do Kim Jong-un e a minha. A gente não é parecido, menino. Eu tenho uma coisa assim, a gente parece que é meio gêmeo. Não sei, mas, né, se pá,
Vai que... Então a gente percebe, principalmente com ali a atuação nos bastidores, né, com o presidente dos Estados Unidos, que todo mundo tinha a impressão que ele era maluco, que ele ia causar guerras no mundo. Ele foi o grande articulador desse acordo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa região coreana tinha muita tensão porque em 2013, por exemplo, o Kim Jong-un, ele anunciou que não reconhecia aquele armistício de 53, ou seja, ficava uma expectativa desse retorno à Guerra da Coreia. Só que recentemente, o então presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o ditador norte-coreano, o Kim Jong-un, eles assinaram esse acordo que finalizou o conflito. Eu tô passando para vocês aqui algumas imagens importantíssimas, né, que ficaram marcadas nesse contexto aí de 2018, né, que é essa imagem do Kim Jong-un passando do paralelo 38 para a Coreia do Sul e o Moon Jae-in passando do paralelo 38 para a Coreia do Norte, que é um cenário completamente tenso. E agora a gente vai perceber como agora é uma expectativa, porque como eu disse, nós estamos gravando esse vídeo no dia 4 de maio de 2018 e a partir de agora a gente não sabe como vai acontecer, né, nessas relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Lembrando que há pouquíssimo tempo atrás teve um soldado norte-coreano que lá no paralelo 38, ali na divisa, ele saiu correndo para desertar, ou seja, fugir da Coreia do Norte e ir para a Coreia do Sul. E ele chegou a ser atingido por próprios soldados da Coreia do Norte. E ele consegue, mesmo baleado, atravessar o paralelo 38 e foi, né, bem acolhido no sentido de ser sido socorrido lá na Coreia do Sul. Então a gente não sabe como é que vai ficar essa questão. Mas assim, o curioso, né, só uma informação de bastidores, esse vídeo deveria ser gravado há 2 semanas atrás, só que eu tive gripe, né, e eu tive que adiar esse vídeo. O roteiro já estava pronto, tudo direitinho. Só que se esse vídeo tivesse sido gravado há 2 semanas atrás, eu não estaria falando nada disso. Então o mais interessante é como é que a história é algo vivo, né? Porque a Guerra da Coreia nos anos 50, mas ela ainda hoje reverbera na região. Porra, viado, reverbera, hein? Caralho, intelectual! Parece até os caras da Globo News falando, né? Gerson Camarote, reverberação. Pra gente montar o roteiro dessa videoaula, eu usei 2 livros importantes. O primeiro livro é um livro clássico, que é o Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. E o segundo livro, que eu usei vários capítulos, é da coleção Século XX, o volume 3, que fala sobre o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, esse livro aqui é extremamente importante para as questões que a gente abordou até agora. E aqui um aviso extremamente importante para vocês. No dia 28 de maio de 2018, para quem está vendo o vídeo antes, né, a gente vai fazer uma live no canal com resolução de exercícios dos vestibulares importantes. Nos siga nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente está de cara nova, com várias dicas importantes de temas clássicos em todos os vestibulares. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, envie para os seus amigos, se inscreva no canal se você ainda... Porra, moto. Toda vez essa porra. Se você gostou do nosso vídeo, clique aqui no joinha, deixe seu like, que é extremamente importante para divulgar o nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações de sempre quando tiver vídeo. Lembrando que a partir de agora, os nossos vídeos saem segunda-feira a partir das 10 horas da manhã. E se você tem história como específica no vestibular da UERJ, da PUC, eu tenho um recadinho pra você aqui, ó. Tchau, fui! E vocês sabem quais são os cursos que tem história como específica? Na UERJ a gente tem administração, arquitetura, ciências econômicas, ou seja, economia, direito, jornalismo e relações públicas e todos esses cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem história como específica nos cursos de arquitetura e urbanismo, o pessoal de comunicação social que está englobado cinema, jornalismo, publicidade e propaganda, além dos cursos de Direito e Relações Internacionais. E se você busca e necessita de um acompanhamento exclusivo, bem de perto de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas para vocês dos alunos que fizeram aula particular comigo, tanto em 2016 como em 2017, para vocês verem como as notas deles foram bem altas. Aqui, ó.
comigo, meu irmão. Fecha comigo que vai dar tudo certo. Nessas aulas particulares, a gente vai ter em grupos de no máximo 10 pessoas e elas vão funcionar esse ano, além daqui de São Gonçalo, também em Niterói. Então, para maiores informações, mande mensagem para mim aqui, ó. Está meu número do WhatsApp que eu te dou todas as informações possíveis. Então, valeu, um abraço e até o nosso próximo vídeo.